Existem muitas culturas ao redor do mundo que possuem conceitos diferentes de fidelidade em relação ao que a maioria de nós conhece. Mas há um lugar no mundo onde os maridos oferecem suas esposas como demonstração de gratidão. Neste artigo, vamos explorar em detalhes a fascinante cultura Inuit e o lugar onde vivem, um dos territórios mais inóspitos e gelados, mas ao mesmo tempo mais belos e misteriosos do planeta: o Alasca. Um lugar com curiosidades tão surpreendentes quanto o fato de que, ao chegar à casa de uma família esquimó, o dono da casa oferece sua própria esposa para passar a noite com o novo hóspede. O Alasca, embora muitos não saibam, pertence aos Estados Unidos da América e é seu maior estado, também sendo o menos povoado devido a ser um dos lugares mais inóspitos da Terra. Contudo, é também um destino fascinante, repleto de mistérios e curiosidades que cativam qualquer pessoa que o visite. Localizado na região noroeste da América do Norte, o Alasca é conhecido por sua beleza natural espetacular, sua vida selvagem única e sua rica cultura indígena, com tradições tão extraordinárias quanto aquela mencionada no início deste texto. Sua localização remota e suas vastas extensões de terra fazem do Alasca um lugar único e atrativo para aventureiros e amantes da natureza. O clima no Alasca varia consideravelmente conforme a região e a época do ano. Em geral, o estado experimenta invernos longos e rigorosos, com temperaturas que podem cair abaixo de menos 30 graus Celsius em algumas áreas. Os verões são mais amenos, mas ainda assim relativamente frescos, com temperaturas que raramente ultrapassam os 20 graus Celsius nas regiões do interior. Nas zonas costeiras, o clima tende a ser mais temperado devido à influência do Oceano Pacífico. O nome Alaska tem sua origem na palavra aleutiana Alaksshak, que significa continente ou terra grande. Esta denominação foi adotada pelos russos quando colonizaram a região no século XVIII e, posteriormente, foi incorporada ao inglês quando o Alasca se tornou um território dos Estados Unidos em 1867. O Alasca é acessível por ar, mar e terra. Os viajantes podem chegar de avião através de vários aeroportos internacionais, como o Aeroporto Internacional Ted Stevens, em Anchorage, o maior do estado. Também é possível chegar de navio através dos numerosos portos do Alasca, ou dirigir pela Highway Glen ou pela Highway do Alasca desde o Canadá. Embora o inglês seja o idioma principal falado no Alasca, o estado reconhece oficialmente duas línguas indígenas, o Inupiaq e o Gwich'in. Essas línguas nativas têm raízes profundas na história e cultura do Alasca, sendo faladas por comunidades indígenas em todo o estado. O Inupiaq é falado principalmente pelos Inupiat na região ártica do Alasca, enquanto o Gwich'in é usado pelos Gwich'in no interior do estado. O reconhecimento oficial dessas línguas reflete o compromisso do Alasca com a preservação e o respeito às culturas indígenas que chamaram esta terra de lar durante milênios. Os habitantes do Alasca, conhecidos como alasquianos, possuem uma série de peculiaridades e costumes que os distinguem do resto dos norte-americanos. Devido ao seu isolamento geográfico e estilo de vida único, desenvolveram uma série de tradições e comportamentos singulares. Uma das curiosidades mais marcantes é a celebração do Festival da Barba Congelada na cidade de Anchorage, onde os participantes competem para ver quem consegue deixar crescer a barba mais longa sem que ela congele. Este evento, realizado durante os meses de inverno, demonstra o espírito de resistência e humor dos habitantes do Alasca diante das condições climáticas extremas. Quanto às mulheres do Alasca, são reconhecidas por serem tão resistentes e corajosas quanto os homens, capazes de sobreviver nas condições mais adversas. Muitas delas participam ativamente de atividades ao ar livre como caça, pesca e caminhadas, desafiando estereótipos de gênero e demonstrando sua extraordinária fortaleza.
O Alasca oferece uma ampla variedade de locais turísticos impressionantes que fascinam os visitantes com sua beleza natural e diversidade. Entre os mais destacados estão Parque Nacional Denali. Este parque abriga o famoso Monte McKinley, o pico mais alto da América do Norte. O local oferece paisagens espetaculares que frequentemente estão entre as mais fotografadas pelos turistas, além de vida selvagem única e inúmeras opções para trilhas e observação da natureza. Fiordo Tracy Arm. Este impressionante fiordo glacial está localizado no sudeste do Alasca e é mundialmente famoso por seus imponentes penhascos de gelo, icebergs flutuantes e águas cristalinas. É um destino popular para excursões de barco e observação de baleias. Geleira Mendenhall. Situada próxima à cidade de Juneau, esta geleira oferece vistas panorâmicas impressionantes, cachoeiras espetaculares e oportunidades para trilhas e caiaque entre icebergs. O Alasca é um dos melhores lugares do mundo para presenciar as impressionantes auroras boreais. Estes deslumbrantes espetáculos de luzes coloridas, também conhecidos como a Dança dos Espíritos, são causados pela interação de partículas solares com a atmosfera terrestre. As noites claras de inverno em lugares como Fairbanks oferecem algumas das vistas mais espetaculares deste fenômeno celestial, onde as luzes dançam no céu noturno, criando um espetáculo inesquecível para aqueles que têm a sorte de presenciá-lo. Todos os anos, a cidade de Fairbanks celebra o Festival do Gelo e da Neve, um evento que atrai visitantes de todo o mundo. Durante o festival, artistas esculpem impressionantes esculturas de gelo, que são exibidas no Parque do Escultor de Gelo de Fairbanks. Além das esculturas de gelo, o festival oferece uma variedade de atividades, incluindo corridas de trenós puxados por cães, competições de motos de neve e espetáculos de fogos de artifício. Para aqueles que pensam em viajar de carro, não podem perder um dos lugares mais famosos do Alasca, a Estrada Dalton, também conhecida como Rodovia Trans-Alaska, uma das artérias rodoviárias mais remotas e desafiadoras da América do Norte. Com mais de 666 quilômetros de extensão, esta rota serpenteia através de paisagens desoladas e escarpadas, oferecendo vistas espetaculares, mas também desafios significativos para os motoristas. Com condições climáticas imprevisíveis, terrenos acidentados e a presença ocasional de vida selvagem, viajar pela Estrada Dalton é uma experiência única que testa tanto as habilidades quanto o espírito de aventura daqueles que se aventuram por ela. O Alasca oferece uma deliciosa variedade de pratos tradicionais, muitos dos quais são influenciados pela cultura esquimó e pelos produtos locais. Entre os alimentos mais populares estão o salmão selvagem, o caranguejo real, a rena e os mirtilos silvestres. Uma comida muito rara e única que provém dos esquimós é o muktuk, que consiste na pele e gordura da baleia ou narval. Esta é uma iguaria tradicional em muitas comunidades inuit do Alasca e é consumida crua ou levemente cozida. O muktuk é considerado uma importante fonte de nutrientes e energia no rigoroso ambiente ártico, sendo valorizado por seu sabor distintivo e textura única. Sem dúvida, é uma experiência culinária única para todos aqueles que se aventuram a experimentá-la. As tribos indígenas do Alasca são comumente conhecidas em todo o mundo como esquimós, um termo que tem sido usado historicamente para se referir aos povos indígenas do Ártico. A palavra esquimó acredita-se que provenha do termo algonquino ayak amai, que se traduz como comedor de carne crua. No entanto, esta palavra tem sido considerada por alguns como pejorativa devido à sua conotação e ao fato de ter sido usada pelos colonizadores para se referir aos povos indígenas do Ártico. Em um esforço para reafirmar sua identidade e evitar o uso de um termo considerado ofensivo, muitos desses povos, especialmente aqueles no Canadá e na Groenlândia, adotaram o termo Inuit.
Inuit é uma palavra em Inuktitut, que significa o povo ou pessoas reais, e é considerada uma forma mais respeitosa e precisa de se referir a esses povos e suas culturas. A cultura Inuit é uma parte integral da identidade do Alasca que a torna única e reconhecível em todo o mundo. Suas tradições e crenças foram transmitidas de geração em geração ao longo dos séculos. Os Inuit, que são os povos indígenas do Ártico, desenvolveram uma profunda conexão com a terra e o meio ambiente, assim como uma série de crenças e práticas espirituais que moldam seu modo de vida. Uma das crenças mais importantes dos Inuit é a ideia de que todos os seres vivos estão interconectados e dependem uns dos outros para sobreviver. Esta concepção holística do mundo se reflete em seu respeito pela natureza e em seu cuidado para não superexplorar os recursos naturais. A caça e a pesca são atividades fundamentais na vida dos Inuit, não apenas como meios de subsistência, mas também como parte integral de sua cultura e tradição, uma cultura e tradição que os ajudaram a sobreviver em um dos lugares mais cruéis da Terra. A caça do caribu, urso polar, foca e outros animais selvagens fornece alimentos, peles e outros materiais essenciais para a sobrevivência no rigoroso clima do Ártico. Moaco, tanto para caçar quanto para se locomover, os Inuit e outros povos indígenas do Alasca fazem uso de cães de trenó. Esses cães têm sido uma parte importante da cultura e a história do Alasca durante séculos. Tanto para caçar quanto para se locomover, os Inuit e outros povos indígenas do Alasca fazem uso de cães de trenó. Esses cães têm sido uma parte importante da cultura e história do Alasca durante séculos. Hoje em dia, esses cães continuam sendo uma parte integral da vida no Alasca. Os cães de trenó incluem várias raças, sendo os huskies siberianos uma das mais comuns. Esses huskies compartilham características físicas similares aos lobos, já que ambos descendem de ancestrais comuns. Além disso, seu espírito de equipe e lealdade os tornam companheiros de trabalho valiosos para os trenós, onde podem percorrer longas distâncias em terrenos difíceis. Esses huskies siberianos são quase tão importantes para essa cultura do Alasca quanto seus próprios habitantes. Voltando aos Inuit, a espiritualidade desempenha um dos papéis mais importantes em suas vidas. Eles praticam uma forma única de xamanismo que se centra na conexão com os espíritos da natureza e o mundo espiritual. Rituais e cerimônias tradicionais, como o tamborilamento e a dança, são utilizados para se comunicar com os espíritos e buscar sua orientação e proteção. Na cultura Inuit, o Angekok é uma figura espiritual importante que atua como intermediário entre o mundo dos humanos e o mundo dos espíritos. Esses xamãs possuem habilidades especiais para se comunicar com os espíritos e realizar rituais e cerimônias destinadas a curar doenças, prever o futuro e proteger a comunidade. São respeitados e valorizados por sua sabedoria e conhecimento dos mistérios do mundo espiritual. Talvez o aspecto mais característico que mais chama a atenção daqueles que chegam a este lugar, especialmente se não o esperam, é que quando um homem entra em contato com uma família Inuit e é convidado para sua casa, é muito provável que o marido ofereça sua esposa como presente em demonstração de hospitalidade. Provavelmente aqueles que chegam sem esperar isso, ainda mais se chegam em casal, não apenas se surpreendem, mas podem achar muito difícil recusar esta hospitalidade Inuit, já que muitos desses esquimós podem considerar a recusa como uma grave ofensa, podendo responder da pior maneira possível. Segundo relatado no livro The North Alaskan Eskimo: A Study in Ecology and Society, assim que se chega à casa de uma família esquimó, o dono da casa oferece sua própria esposa para passar a noite. E se o visitante não aceita, isso é considerado uma ofensa
que pode até mesmo ser paga com a vida. Esta estranha demonstração de hospitalidade com os visitantes é feita com qualquer pessoa, já que os Inuit consideram isso um privilégio. Eles oferecem sua esposa, mas normalmente são elas que decidem se querem ou não. Felizmente, as mulheres esquimós são respeitadas e valorizadas por sua capacidade de trabalho, embora possa nos parecer estranha a maneira como seus companheiros respeitam sua liberdade sexual. O motivo desta hospitalidade inusual parece estar no fato de que as comunidades esquimós são formadas por um número muito reduzido de pessoas. Portanto, essas práticas servem para aumentar a variedade em suas relações e favorecem a perpetuação de seus membros. Os Inuit não apenas emprestam suas mulheres a novos hóspedes, mas também praticam o intercâmbio ritual de casais, sempre com fins religiosos e com o conhecimento de seu xamã chamado Angekok. Os xamãs são muito necessários na vida dos esquimós, já que o Ártico é um lugar cheio de mistérios. É importante saber que os Inuit, embora sejam o grupo indígena mais conhecido da região ártica do Alasca, não são os únicos. Os Yupik são outro grupo indígena importante no Alasca, especialmente na região sudoeste do estado. Assim como os Inuit, os Yupik também viveram no Ártico durante séculos e desenvolveram uma rica cultura e tradições que refletem sua profunda conexão com a terra e o mar. São igualmente conhecidos por suas habilidades na caça, pesca e entalhe de marfim, assim como por seus coloridos festivais e cerimônias. Tanto uns quanto outros constroem tradicionalmente casas de gelo, conhecidas como iglus, para se proteger do frio extremo. Essas estruturas engenhosas são feitas de blocos de neve compactada e proporcionam um abrigo quente e seguro no meio da paisagem gelada. Embora hoje em dia muitas comunidades árticas utilizem habitações modernas, a arte de construir iglus continua sendo uma parte importante da cultura Inuit e Yupik. Ambas as tribos esquimós são excelentes caçadoras. E entre seus hábitos de caça, a caça das baleias bowhead tem sido uma parte fundamental de suas culturas durante séculos. Essas comunidades dependem da carne e gordura da baleia para seu sustento, e a caça de baleias é uma atividade cerimonial e espiritualmente significativa. Embora a caça de baleias seja altamente regulamentada atualmente, continua sendo uma parte importante da identidade cultural desses esquimós. Os esquimós possuem muitas lendas misteriosas e enigmáticas. São muitas as tradições de mitos inuit que têm fascinado exploradores e aventureiros durante séculos. Uma tradição de mitos que explica a origem do mundo, a criação dos animais e outros aspectos da vida no Ártico. Um dos mitos mais conhecidos é o de Sedna, a deusa do mar, que é adorada pelos Inuit como a protetora dos animais marinhos e a fonte de toda a vida no oceano. Segundo a lenda, Sedna vive no fundo do mar e controla o suprimento de peixes e mamíferos marinhos. Os Inuit realizam cerimônias e oferendas para apaziguar Sedna e garantir uma boa pesca. Outro mito popular é o do Kalupiluk, um espírito da água que se acredita habitar nos mares do Ártico e sequestrar crianças que se aproximam muito da beira da água. Os Inuit advertem seus filhos sobre o perigo de se aproximar muito do mar, usando a história do Kalupiluk como uma forma de ensino e proteção. Não podemos deixar o Alasca e suas lendas sem incluir a lenda do Yeti, também conhecido como o Homem das Neves. Ao longo dos anos, tem havido numerosos avistamentos e relatos de encontros com esta misteriosa criatura nas vastas e remotas regiões do Alasca, sendo este um dos lugares do planeta onde mais avistamentos afirmam ter ocorrido. É verdade que, se este mítico animal ou monstro, como alguns o consideram, existir, é mais que provável que tenha escolhido o Alasca como sua morada favorita, um lugar eternamente branco onde se camuflar,
seria muito mais fácil do que em qualquer outro lugar da Terra. Embora a existência do Yeti não tenha sido confirmada cientificamente, sua lenda continua sendo uma parte intrigante da cultura e mitologia do Alasca. Para alguns, o Yeti é uma criatura temida e misteriosa, enquanto para outros é uma fonte de fascinação e aventura. Seja real ou imaginário, o mito do Yeti adiciona um elemento de mistério e emoção à já intrigante história do Alasca. Obovoruas. Todos os anos no Alasca, milhões de salmões realizam uma extraordinária migração do oceano até os rios e riachos para desovar. Este fenômeno natural, conhecido como a Grande Migração dos Salmões, é um dos espetáculos mais impressionantes da natureza do planeta. Uma realidade que só pode ser apreciada neste lugar. Os rios do Alasca se enchem de atividade enquanto os salmões lutam contra as correntes rápidas e os predadores para chegar aos seus locais de desova. Esta migração massiva não é apenas vital para o ecossistema do Alasca, mas também atrai ursos, águias carecas e outros animais que dependem dos salmões como fonte de alimento. Outra característica que torna o Alasca único e diferente são seus vulcões. Com mais de 130 vulcões ativos, o Alasca é uma das regiões mais vulcanicamente ativas do mundo. Esses vulcões são principalmente do tipo estratovulcão, com cones pronunciados e encostas íngremes, o que os torna impressionantes e majestosos, mas também potencialmente perigosos. A atividade vulcânica no Alasca pode apresentar riscos significativos para as comunidades próximas e o meio ambiente, já que as erupções podem desencadear fluxos de lava, nuvens ardentes, avalanches de detritos e a liberação de gases vulcânicos tóxicos. Esses eventos podem colocar em perigo a vida e a propriedade, assim como afetar a qualidade do ar e da água. Embora a atividade vulcânica possa ser perigosa, também é parte integral do ambiente natural do Alasca, assim como suas lendas e mitos. Como pudemos ver, o Alasca é um lugar único no mundo, uma região repleta de mistérios, maravilhas naturais e uma rica cultura que remonta a séculos. Desde suas impressionantes paisagens até suas estranhas tradições e fascinantes crenças, este estado oferece uma experiência inesquecível para aqueles que se aventuram a explorá-lo. Este território extraordinário continua a fascinar e desafiar nossa compreensão, oferecendo uma janela para modos de vida que persistiram através dos séculos mais rigorosos da Terra. Suas tradições, embora possam parecer estranhas ou controversas para os padrões modernos, representam adaptações culturais profundas a um dos ambientes mais desafiadores do planeta. O Alasca permanece como um dos últimos grandes territórios selvagens do mundo, onde a natureza ainda governa suprema e onde as tradições ancestrais continuam a moldar a vida cotidiana de seus habitantes. É um lugar que nos lembra da incrível diversidade da experiência humana e da capacidade extraordinária de adaptação e sobrevivência em condições extremas.